de Roberto Campos Neto nesse esquema fraudulento, nesse crime que é o programa de governo RenovaBio, que é crime de falsidade ideológica, de reserva de mercado e estelionato, porque gera falsos créditos de carbono. Qual é o papel do presidente do Banco Central do Brasil nessa história? É um papel absolutamente aviltante, porque depois de provado que o RenovaBio é crime, depois de provado que os créditos, que os CBIOS são falsos créditos de carbono, esse programa ele estertora neste momento. Ainda assim, em um exercício de musculatura, o Banco Central do Brasil começa a criar um arcabouço legal que justifique a existência desses falsos créditos. E isso criando uma falsa ideia, absolutamente falsa, de que com esse arcabouço, com esse conjunto de leis dando credibilidade ao falso crédito de carbono CBIO, você teria condições de juntar CBIOS, de comercializar CBIOS internacionalmente. Quer dizer, isso é a maior mentira que existe. Por quê? Porque o mercado internacional é um mercado de crédito de carbono, é um mercado que sabe separar o joio do trigo. Você viu o que aconteceu com o VCS? O Verra está totalmente desacreditado. Um dos standards que nós tínhamos mais confiáveis. E o mercado entendeu que os créditos gerados eram falsos. E aí acabou. Não tem segunda chance. Nesse aspecto, o mercado de crédito de carbono ele é muito mais rigoroso do que o mercado tradicional, porque tem que ser. Nós temos que ter muito cuidado nessa fase de implementação. Por quê? Porque como a ciência por trás do crédito de carbono ela é complexa, ela não é de fácil apreensão, quem é bandido se aproveita disso. Os psicopatas, sobre os quais eu te falei outro dia, eles querem lesar as pessoas, eles querem lesar os mercados, eles não têm dó nem piedade. Então, esse mercado de crédito de carbono, que poderia ser fantástico para o Brasil poderia gerar muito mais do que 1,2 trilhão de reais em créditos legítimos de carbono, muito mais do que isso. E eu menciono esse número, você sabe, porque nós estamos tratando aqui nesse videocast de um crime de 1,2 trilhão de reais que vem do nada. Esse dinheiro é gerado do nada. Não tem nenhuma base técnica, não tem nenhum suporte. Os créditos do CBIO são falsos créditos de carbono. Eu estou falando isso há 2 anos e ninguém faz nada contra mim. Ninguém me processa. Eu estou chamando presidente de banco de bandido. Ninguém me processa. Ministro de Estado de estelionatário. E ninguém me processa. Sabe por quê? Porque no momento em que isso chega na justiça, eu provo que esses créditos são falsos. E a partir daí, esse castelo de areia, esse castelo de cartas que foi construído desmorona. E além da vergonha, né, porque eu pelo menos tenho vergonha disso. Eu tenho conhecimento suficiente desse mercado para me envergonhar profundamente, coisa que o pessoal da ANP não tem. Eles não têm vergonha de defender o indefensável. Eles não têm vergonha de associar o nome deles, do Carlos Orlando, da Simone Araújo, da Daniela Conde. Eles não têm a menor vergonha de associar o nome deles a um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. Isso é falta de caráter. Isso é falta de dignidade. Uma pessoa não tem dignidade se ela age dessa forma.
se ela defende falsos créditos de carbono. Isso compromete o nome do Brasil lá fora. Ninguém vai comprar créditos legítimos brasileiros quando esse escândalo, essa coisa vexaminosa que é o RenovaBio, alcançar a grande mídia. Não vai, não tem como. E Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, é responsável por isso também. Ele é responsável por enxovalhar o nome do Brasil no que diz respeito a créditos de carbono, quando ele cria uma legislação, quando ele cria regras, o Banco Central do Brasil criando regras para comercialização de falsos créditos de carbono. Roberto Campos Neto.